Olá, me chamo Lucas Barbosa, tenho 25 anos, falo de Porto de Sauípe, aqui na Bahia, e sou portador da doença falciforme, mais conhecido como anemia falciforme. Para quem não conhece, essa é uma doença muito severa, né? Causa dores muito intensas, às vezes com uma frequência muito grande, né? E isso tudo por conta da má formação dos glóbulos vermelhos, né? A gente que tem anemia falciforme nasce com a deformação nos glóbulos vermelhos, faz com que o sangue não flua corretamente, né, na corrente sanguínea, e isso acarreta em muitas dores, principalmente na região das articulações. E eu queria falar para vocês um pouco sobre os resultados que eu tive, né, depois que eu comecei a fazer uso do produto da Timol, né, que é um magnetizador da água. A gente sabe que a água ela é muito importante para o nosso organismo, né? É algo crucial. E assim, eu faço uso constante do ácido fólico a fim de dar oxigenação para o sangue, né? Isso contribui para que a gente não fique tendo essa obstrução nas veias com muita frequência e acaba meio que adiando, né, as crises que a gente tem, as crises que normalmente são constantes. Por conta dessa má circulação, eu tive algumas complicações sérias, né, como por exemplo, eu perdi a cartilagem da cabeça do fêmur, né, hoje eu tenho uma deficiência na perna por conta disso. E as crises que eu tinha eram muito constantes e muito intensas. Já tive princípio de AVC por conta disso. E depois que eu tive a primeira vez acesso a esse produto da Timol, através de um conhecido, né, que ia me vender um produto, eu estava num período de crise. E ele vinha aqui na minha casa, só que eu pedi para que ele adiasse, né, essa venda desse produto, porque eu não estava com condições financeiras, já tinha gastado muito com remédio para dor. E aí ele procurou saber o que eu tinha e tal, tentou entender a fundo o que eu sentia. E ele imaginou que esse magnetizador de água serviria muito para mim, principalmente para aquela crise em especial que eu estava passando. E aí ele estava a 8 quilômetros daqui, ele veio aqui e trouxe 3 litros de água para eu estar tomando e disse que para aquela crise eu ia me sentir bastante melhor. E foi o que aconteceu. Só que eu ainda não tinha adquirido o produto, a água acabou, né? Dura apenas 3 dias, se não me engano, né? 2 dias a magnetização da água. E eu continuei, levei a minha vida normal e tal, depois dessa experiência. E eu vi que essa água realmente era boa, sentia uma pureza, né, uma leveza na água. E mais tarde eu tive uma nova crise. Dessa vez, antes dessa ocasião, eu já tinha ouvido falar do magnetizador. E depois conversando com o Júlio, foi que me conseguiu esse produto. Ele enviou rapidamente para mim durante uma nova crise que eu tive. E foi o que ajudou também, né? Aí eu tenho uma melhora rápida e de lá pra cá eu praticamente não tive mais nenhuma crise. As crises que eu tive foram crises controláveis, que não precisou nem eu ir para hospital, nem para posto médico. E eu consegui controlar de uma forma bem mais simples, coisa que não acontecia normalmente, né? Depois que eu adquiri esse produto, acho na faixa de uns 8 meses atrás, e lá pra cá eu não tive crise nenhuma. E por incrível que pareça, até algumas atividades que antes eu não fazia com certa regularidade, com certa frequência, eu voltei a fazer e sem sentir tanto efeito assim negativo, né? Como por exemplo, eu voltei a jogar bola, algo que vem me ajudando bastante. E o produto é esse aqui, né? Não sei bem os termos técnicos para descrever esse produto, mas eu sei que ele age muito bem naquilo que eu preciso, né? Que é uma boa oxigenação. E não só eu, mas minha família está fazendo uso desse produto e vem sentindo bastante efeito. Minha esposa mencionou que depois que ela começou a beber dessa água também, até as cólicas ela não sente mais. Então é o que vem nos ajudando bastante. A princípio a gente tem esse produto, mas com uma família grande, né? São 6 filhos, né? Meu pai e minha mãe. Então a família é bem grande. A gente divide isso aqui com 2 casas. Então a gente pretende ampliar, né, essa produção dessa água magnetizada aqui em casa para poder beneficiar em grande quantidade, né? Cada um de nós aqui. Mas eu recomendo todo mundo que às vezes passa por um problema de saúde, que eu sei que esse produto vai solucionar, vai resolver em parte esses problemas, eu recomendo, porque de fato a água ela é fundamental para o nosso organismo, né, para o nosso corpo. E quando a gente toma uma água magnetizada, uma água pura, sem os metais pesados, né, que contém na água tradicional, né, que a gente toma, realmente a gente sente os benefícios que todos nós deveríamos ter, né, há muito tempo.